noite e obrigada pelo convite, o Instituto Ling, a Lua e Marina, né, pelo jeito adorável como estão me recebendo desde a hora que eu cheguei nessa cidade linda. Eu já fiz um percurso por aqui, já fui para a Serra, não conhecia Porto Alegre, me encantei e me diverti já bastante. E vamos trabalhar, né? E acho sensacional mesmo essa disposição de nos encontrarmos para falar um pouco da infância, falar um pouco do papel dos pais hoje. A nossa vida é tão atribulada, né? Nós temos tantos compromissos, parar para pensar nisso, além de tudo que a gente faz nesse papel, né? Poder refletir, não só fazer. A gente já faz bastante coisa, né? Às vezes não sobra tempo para refletir, né? E eu pensei em trazer algumas questões para vocês. Vou contemplar alguns, não vou contemplar todos, né? A partir talvez de inquietações minhas também, da minha experiência, da minha pesquisa e também da minha clínica, né? Onde eu atendo adultos e atendo pais de bebês, com os bebês também, e mesmo os adultos que não têm filhos, são filhos de alguém, então a gente nunca escapa desse ciclo, mesmo que você não seja pai ou mãe, você tem pai ou mãe. E para quem está achando que a tarefa é muito densa, eu sempre lembro, minha mãe tem 90 anos, está viva, lúcida, então ela me tem como filha 52. Então, gente, não acaba, né? É uma tarefa para sempre, nem sempre a gente vai ter bebês, nem sempre a gente vai ter crianças, depois eles vão virar adolescentes, adultos, velhos. Então é uma tarefa, eu brinco que a gente vai, como pais, a gente vai fazendo que nem cobra, a gente vai trocando de casca, cada vez que eles passam por uma nova etapa, a gente que vira do avesso, e frequentemente a gente só alcança a etapa deles depois que eles viraram, a gente reconhece que alguma coisa mudou a posteriori, é assim, é sempre um susto, estão sempre lembrando a gente de que eles crescem também, né? Então, dentro dessa proposta da parentalidade, né, pais e mães no século XXI, eu acho que é muito importante, a gente se enreda, a gente conversou um pouquinho antes, né, foi muito agradável poder bater um papinho antes desse momento, a gente vai se enredando na quantidade de variáveis que estão em jogo hoje, no século XXI, na educação e no acompanhamento dos filhos. Então, acho que para a gente não ficar muito perdido, uma aposta que eu faço é pensar o que não é variável, o que não é contingente, o que não é só novidade, e existem muitas e a gente vai ter que pensar sobre elas, mas tentar pensar essa função parental, e eu vou me referir ao parental para a gente sair um pouco, que eu acho que é uma coisa do século XXI também, sair um pouco dessa dicotomia pai e mãe, mesmo porque tem casais de mulheres e casais de homens criando filhos, e isso cria toda uma discussão sobre, afinal, quem é o pai, quem é a mãe, né? O que é ser pai, o que é ser mãe. Uma discussão interessante, né? Uma discussão que vai ficar para os nossos filhos. É a geração deles que vai se haver com isso, a gente está entrando nesse assunto agora. Então, pensar em função parental também é sair um pouquinho desse binarismo, né, sexual que a gente sabe que está datado, por mais chocante que possa parecer para a nossa geração, né? Vocês são mais jovens, mas, enfim, nunca é fácil a mudança, né? O novo sempre é chocante. Então, se a gente for pensar nessa função, qual seja de criar os nossos filhos, né? Tem alguns elementos que estão aí desde que o mundo é mundo, desde que o mundo humano existe, e independem do século que a gente está. O que seria essa função, né? Quando a gente pensa em função, é no sentido matemático mesmo, é alguma coisa que pode ser preenchida por qualquer elemento. É uma função mesmo, no sentido de algo que estabelece relações entre elementos. Então, aquilo que independe de você ser homem, mulher, heterossexual, homossexual e tudo mais que você puder colocar aí, né? Que um sujeito possa ser para outro sujeito, né? É uma função onde um sujeito, né, um ser humano, já estabelecido como tal, possa fazer algo para alguém que está em vias de se tornar um sujeito. Por que essa insistência? Porque a gente vai ver que podem ser muitas pessoas que podem estar nessa função. Às vezes uma pessoa que está numa instituição
cuidando de uma criança, pode exercer essa função, né? Senão as crianças que vivem em instituições estariam condenadas a não se tornarem humanos, ou não se tornarem humanos dignos e saudáveis, o que não é verdade, né? A clínica, quando eu digo a clínica, a experiência, né? A gente vai vendo que existem seres humanos criados em condições muito diferentes daquela normatizada, papai, mamãe, heterossexuais, enfim, tem muitas possibilidades. Então, que função é essa, né? A primeira característica dessa função que os pais de bebê fazem sem pensar muito, ainda bem, né? Eles simplesmente fazem. Quando tudo vai bem, deixa correr, melhor não atrapalhar, né? Considerar o bebê, já desde útero, né, como um igual, né? O bebê é uma pessoa, né? Para a psicanálise, o bebê não é exatamente uma pessoa em útero, né, quando ele acaba de nascer. Ele é um ser com potencial para se tornar um sujeito. Mas se ele for largado e for criado por outros seres vivos que não humanos, ele não vai se tornar um ser humano. Tem algo que o bebê tem de competências surpreendentes. Tem até um livro bem interessante que chama Surpreendente Recém-Nascido. Um bebê recém-nascido é incrível, as competências que ele tem são incríveis. E essas competências, elas precisam ser atualizadas. Eu vou usar um exemplo que eu gosto, que é assim, os outros mamíferos, né? A gente for pensar nos... É um exemplo que eu uso, nem todo mundo gosta, mas enfim. Os porquinhos, né? Os porquinhos, eles têm competência para ser porquinho, basta que alguém vá, que eles tenham uma relação aí com a fêmea, né, com a porca, que os alimente, né, que dê algumas condições básicas, eles vão se desenvolver. Quem tem bebê humano sabe que o leite é uma pequena parte da equação da alimentação, né? E cuidar e alimentar um bebê humano é muito mais complicado do que os outros mamíferos. A gente sabe que o bebê pode simplesmente fazer uma greve, não comer, ou fazer uma tremenda alergia, porque o bebê humano ele não quer só o leite. Ele quer o olho, ele quer o cheiro, ele quer o toque, ele quer a voz, ele quer o rosto daquele que o alimenta, né? Então, eu brinco que o animal humano é o bichinho mais tinhoso que tem, né? Porque ele se recusa rapidamente à alimentação, correndo o risco de adoecer e né, ter um problema grave, se aquela alimentação não vier acompanhada do quê? De que essa pessoa que alimenta o veja como um semelhante, o veja como humano. Só o leite para nós não é suficiente. Isso é impressionante, né? Na psicologia tem estudos no pós-guerra, né? Tem um psicanalista importante, que o pessoal da psicologia conhece bem, que é o René Spitz, e que ele vai estudando crianças que no pós-guerra vão sendo cuidadas no nível da necessidade, ou seja, são alimentados, aquecidos, limpos, mas são bebês que deprimem, o que vem a óbito, simplesmente porque para o ser humano não basta ser cuidado no nível da necessidade. A gente realmente precisa de paparico. A gente precisa realmente ser olhado, ser cheirado. Aquela voz que a gente faz meio ridícula com os bebês. Ai, que lindo, que fofo. Que parece, os bebês são ávidos pela voz humana, ávidos pela mãe e o pai falando, por quem cuida, né? E às vezes a gente pega no consultório mães assim, sofrendo, porque acham que... Mas como é que ele sabe que eu sou eu? Vou parar de dar de mamar, ele não vai me reconhecer mais, ele gosta mais da babá do que de mim, ou ele gosta mais do pai do que de mim. E às vezes o bebê está ali, ela levanta, fala alguma coisa, e o bebê vira, aí você fala, opa, você está prestando atenção na sua mãe? E a mulher percebe que o bebê está atento à voz dela, que ele é ávido pela voz dela. Tem muitas mães que demoram para perceber como os bebês, mães e pais, são apaixonados por aqueles que cuidam, né? Às vezes eles se subestimam muito, os pais se subestimam e subestimam também os bebês. Então, uma das funções parental é considerar o bebê como já um ser humano semelhante, sem que ele ainda seja. E nesse paradoxo de antecipar uma coisa que vai acontecer, ele se torna humano. Então o bebê faz um nhé e você fala, nossa, ele quer tal coisa. Não, o bebê não quer tal coisa, ele fez um nhé. Você que inventou que ele quer tal coisa. Só que no que você inventa que ele quer tal coisa, começa um diálogo onde aquele nhé tem um sentido. E como nós somos seres de sentidos, nós somos seres de linguagem, algo vai sendo introduzido ali.
E a gente não precisa ensinar isso para os pais, eles fazem isso espontaneamente, as pessoas fazem isso espontaneamente, olhando para os bebês e sendo meio bobos, né? Tem até um filme dos anos 80, né? Para quem não estava nascendo nos anos 80, um filme em que justamente chama Olha Quem Está Falando, que eles dão voz para o bebê. E uma das coisas que o bebê fala assim, o que estão falando comigo desse jeito ridículo, né? Mas isso é uma coisa espontânea que a gente só perde quando está muito deprimido, quando está com alguma outra questão, ou quando tem muito medo dos bebês. Hoje os pais estão com muito medo dos bebês. Eu vejo no consultório verdadeiras fobias, né? São pais que preferem delegar o cuidado com o bebê porque ficam muito impotentes na presença do bebê, achando que deveriam saber coisas e fazer coisas. Não sei quais são essas coisas, porque se a gente for um pouquinho mais espontâneo, a gente consegue se relacionar com o bebê, né? Então, essa função que eu estou chamando tem um nome, né, que é constituição psíquica, né? Fazer com que o bebê seja mais do que um mamífero e se torne um sujeito. É uma passagem que os outros animais não precisam fazer, nós precisamos ser introduzidos na linguagem. Isso precisa que um adulto fale com a gente como se a gente estivesse entendendo antes da gente entender, né? E às vezes os pais mas falar com ele, mas eu vou viajar e tudo bem, não fala, conta que você vai viajar, né? Vai introduzindo a linguagem aí, né? Vai tendo um efeito sobre você, sobre o bebê, né? É interessante isso. Outra coisa que os pais têm que fazer, ou esses sujeitos que se incumbem dessa função, é transmitir a cultura, né? Se a gente mora no Brasil, a gente tem que falar em português com os nossos filhos. Por quê? Porque senão, quando eles saírem lá daquele ambiente familiar reduzido, eles não têm as ferramentas para estar no mundo, né? Então a gente tem que... A língua é um dos exemplos mais simples para a gente pensar o que é transmissão. Você cria o seu filho, mas você tem que oferecer para ele aquilo que permite que ele saia do ambiente familiar com as ferramentas básicas para estar no mundo. Porque, ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, os filhos não são para consumo próprio, né? Os filhos são... na verdade, a gente faz uma outra coisa super paradoxal com os filhos, que é amar, cuidar, beijar, né? E a hora que o filho está achando que você vai ser a namoradinha dele, ou que o papai vai ser a namoradinha, ele fala, não, em casa não, vai ter que ser fora esse negócio, vai ter que arranjar a tua mulher, o teu homem. E os filhos ficam muito arrasados, isso chama Édipo, complexo de Édipo, em torno dos 3 anos, ficam arrasados, como a mamãe não é minha namoradinha, como assim? E, no entanto, a brincadeira é o seguinte, você perde a tua mãe e ganha todas as mulheres do mundo, né? Que é bem melhor, vamos combinar que a mãe... Né? Enfim. Então tem esse jogo fundamental que é de ensinar a amar os filhos, a gente tem que estar nessa função, e, ao mesmo tempo, barrar para que eles possam ir para o mundo, senão fica aquela coisa, né, incestuosa que às vezes a gente vê, né, que onde os filhos não conseguem sair daquele ambiente familiar. Então, tem algo a ser transmitido para que esses filhos não fiquem só no nosso ambiente. Algo que hoje a gente conversava no almoço, né, super agradável, que elas me levaram para almoçar, assim, bom, tem que falar bom dia, sabe? Tem que falar obrigado, tem que falar desculpa, tem que falar dá licença. Tem uma série de coisinhas que tem que aprender, né? Tem que jogar lixo no lixo. Isso faz parte também da incumbência dos pais, porque senão ninguém vai querer conviver com os filhos da gente, porque vai ser o chato que não fala bom dia, o chato que joga coisa no chão. Quer dizer, então também esse servicinho sujo, né? Eu brinco que para ser pai tem que abrir mão do Ibope, né? Porque realmente o Ibope de pai que educa é baixíssimo, né? E só depois, tem novos capítulos, né? Quando eles chegam na idade adulta, eles vêm muito discretamente agradecer, porque vem que os amigos são mal educados, eventualmente, né? Fala assim, nossa, mãe, ainda bem que você me ensinou a fazer isso, que eu passei a maior vergonha com fulano. Ah, que bom, né? Leva uns 16, 18, 30 anos. Mas, olha, gente, coragem, que uma hora acontece, né? Mas vale muito a pena. Agora, se a gente quiser ter Ibope com filho, a gente está na profissão errada, vamos fazer outra coisa, porque não é disso que se trata. Se você veio para educar, provavelmente você vai ser considerada a melhor mãe do mundo pelo amigo dele, não por ele. E a mãe do amigo vai ser a melhor mãe do mundo porque é a mãe do amigo. Você não, vai levar um tempo. Eu brinco, mas assim, no caso, as minhas filhas, elas logo perceberam que tinha valor a educação, então
não passei isso tão forte, né? Mas o que eu vejo é que com os pais não tem muita convicção nesse papel desagradável de pai e de mãe, a coisa fica mais difícil das crianças respeitarem, né, essas posições. Na medida que você tem... É convicção de vacina. Sabe aquela convicção de quando tem que dar vacina? Você dá, né? Você não fica pensando, não, coitado, ai, o que vai rolar? Você dá a vacina, o cara chora e tudo bem. Você tem uma convicção. Educar parte de uma certa convicção de que você está oferecendo coisas que não são muitas vezes negociáveis. Essa é a transmissão. Agora, a transmissão, ela também tem um outro lado, a gente transmite coisas inconscientes. E essas são as coisas que a gente não tem controle e que deixam os pais muito assustados porque eles acham que deveriam controlar o que eles transmitem. Não tem isso não existe, né? Simplesmente a gente transmite. Então, a gente fala para o cara um monte de coisa. Por exemplo, você fala assim, ai, filha, é tão importante ter amigos, é tão importante sair, é tão importante ter uma vida social, só que você não tem. Aí o filho fala, mas eu gosto tanto do meu pai, quero ser tão que nem ele não tem amigos, ele não sai, ele só fica em casa, então eu quero ser que nem ele, né? Então, o discurso dos pais, a transmissão, às vezes é totalmente descabida, né? Ou um pai que fala, não, estudar é a coisa mais importante do mundo, mas o cara fez um império sem nunca ter feito faculdade. Então, escuta, é difícil, os filhos eles captam isso, né? Eles captam, às vezes, transmissões geracionais, né? Coisas que não são ditas, da história da família, né? Que a gente, se a gente não contar, uma coisa que tinha muito nos anos 60, se não contar que ele é adotado, vai dar tudo certo. Só que não, né? Isso vai aparecer porque a criança vai perceber que os pais rejeitam a ideia de adoção, por exemplo, né? Se constrangem. Então, tem uma série de coisas que a gente transmite. Ai, Vera, como é que faz? Por favor, como é que eu faço para não transmitir um monte de perrengue que tem na minha família, um monte de situação desagradável, né? Meu pai era alcoólatra, X, né? Não tem isso, né? Porque não tem como os pais não transmitirem a humanidade. Não tem pai robô, ainda bem, né? Não tem pai higienizado, sem história, ficha limpa. Não tem pai ficha limpa, gente. O que a gente transmite... Eu vou dar um exemplo. Meu marido é dentista e liga desesperado uma moça com uma criança de 3 anos, desesperada, porque a criança bateu a boca e saiu o primeiro dente aqui da frente, puf, dente de leite, inteirinho, né? Mandou a foto. Eu ia viajar amanhã, não vou mais, porque eu estou desesperada, porque ele vai ficar traumatizado. Aí eu brinquei com meu marido e falei assim, olha, fala para ela que ele não vai ficar traumatizado porque ele perdeu um dente, mas ele pode ficar muito traumatizado com como ela ficou apavorada que ele perdeu um dente. Não vai ficar muito traumatizado por isso também, mas assim, uma brincadeira de mais importante do que os acontecimentos é o que a gente transmite da forma como a gente lida com os acontecimentos, porque a vida sem acontecimentos é só túmulo, não tem vida sem acontecimento. Evitar o acontecimento é evitar a vida. Então, às vezes, os pais falam assim, não, mas aconteceu tal coisa. Aconteceu, ok, aconteceu, isso é a vida, continua. Não é isso que vai detonar o teu filho. A questão é, como é que essa família lidou com o que aconteceu? Né? Quer dizer, o quanto que a diversidade pode ser a fonte de aprendizagem. Né? E os pais estão, isso eu acho que é totalmente século XXI, achando que eles vão higienizar a experiência do pimpolho, que não vai ter trauma, né? Que ele vai dar uma limpadinha e não vai aparecer nada. Não, gente, não é essa a nossa função. A vida está aí. Para quem está vivo, a vida está aí. Né? Não é à toa a gente ter tantos casos de depressão hoje em dia. Para quem está vivo, as coisas estão acontecendo. A questão é se a gente para diante das coisas que acontecem e lida com a perplexidade. Porque o mundo é uma coisa assim, de repente, a amiga da sua filha se joga do 14º andar. E você não vai contar para ela, não vai se falar sobre isso, ou se ela não souber. Não, vamos falar sobre isso. Também estou estarrecida. Né? Eu também, né? Ou morre alguém, você não vai chorar, meu filho não pode me ver chorar. Como assim? Então morre alguém, não se chora. Escuta, não é isso. Né? A gente transmite o humano também, né? E uma outra questão, a gente poderia pensar em outras questões da função parental, né? Uma outra questão que também está bem problemática hoje. Bom, os pais, eles se responsabilizam pelos filhos. Quem está nessa função, seja numa instituição, seja numa família, eles se responsabilizam pelos filhos. Só que hoje a gente tem uma fantasia
potente em relação à responsabilidade, né? O teu filho está dentro da escola, aproveitando a presença da Paula, né? O filho entrava na escola, ele estava sob a responsabilidade da escola, o filho estava viajando para um intercâmbio, ele estava ali na outra família do intercâmbio, está na casa da avó, coisas acontecem. Mas os pais, eles têm uma presunção de que o que acontece na escola, no intercâmbio ou na casa da avó é inteira responsabilidade deles. Então, se o pimpolho comeu alguma coisa na casa da avó e fez mal, a mãe e o pai se sentem totalmente culpados, como se eles fossem o centro do universo, de tudo que acontece. Se acontece uma coisa em útero, o bebê nasceu com um probleminha, as mães se sentem totalmente responsáveis, como se a gente pudesse, né, se responsabilizar pela fisiologia da gente. Isso é muito triste, isso é muito atual e é muito triste. Isso tem levado muitas mulheres para análise, porque, de repente, a criança nasceu com uma diminuição auditiva e aquilo é estarrecedor. É sempre muito difícil, né? Mas não tem como a gente se responsabilizar por certas coisas. Porque eu bebi aquela taça de vinho no ano novo. Opa, calma, peraí. Não é assim, né? A gente não tem controle sobre as coisas. E a gente supõe que deveria ter, o que tem sido um tremendo peso para os pais. Essa fantasia onipotente de que a gente deveria e poderia controlar tudo, né? Isso de uns anos para cá piorou terrivelmente. Também tem a ver com a mentalidade da gente em relação à medicina, né? Que a gente hoje, quando uma pessoa de 90 anos morre, se pergunta do quê? Acho que de velhice, né? Não tenho muita certeza, mas é bem provável que não era esquiando, né? Então, porque a gente acha que a morte ela é uma possibilidade entre outras. Não, a morte é garantido, né, gente? É só a questão de... Não é se eu morrer, é quando, né? Então, a gente vive uma fantasia de evitar coisas inevitáveis. Isso é uma questão da cultura que está atravessando a forma como os pais lidam hoje com os filhos, né? E a outra questão da função parental, né, é uma questão bem paradoxal. A água é só para fazer um suspense. É o amor. O amor, ele é complicado, né? Porque o amor, os Beatles já diziam, money can buy me love, né? É uma coisa que a gente não comercializa o sexo, mas não o amor, né? E o bebê, ele é bem capaz de sentir onde tem amor ou não. E a gente percebe o bebê que é bem amado, né? Pode ser um bebê sujo, pode ser uma criança suja, com a fralda imunda, com a roupa suja. Não é isso que vai marcar a marca do amor, né? Eu brinco a marca do Harry Potter, né? Aquela marca na testa, assim, pum, criança bem amada, tem um brilho, tem uma cor, tem uma... né? E isso a gente não pode obrigar quem cuida a fazer. Pode acontecer ou não. A biologia não garante. Não tem garantia de amor que venha do corpo, né? Tanto que a gente pode fazer... Bom, aí um grande capítulo que eu não vou entrar, das relações entre homens e mulheres, né, gente? A gente está longe dos animais, da questão biológica dos animais. O amor, ele é feito de traços inconscientes que a gente não consegue captar. Por que você gosta de fulano e não de ciclano? Não, mas a minha mãe adora o ciclano. O ciclano é maravilhoso, né? Ele fez arquitetura, ele ganha bem, ele é lindo, ele é rico, ele fala X línguas, e eu gostei do ciclano, que não tem nada disso, e estou apaixonada e ninguém entende, porque nem eu entendo. Você ama. Ama é um negócio que, né? E o amor pelo bebê, ele também não é dado pela biologia. Não há gestação que faz uma mãe amar o seu bebê. É outra combinação de fatores. Antes de amar o bebê, a gente ama a gente mesmo. Isso Freud já dizia em 1905, né? A gente ama a gente mesmo, e esse amor a gente projeta num bebê que a gente às vezes nem engravidou dele, já está sonhando com o bebê que está na nossa cabeça. A gente engravida e continua com o bebê na nossa cabeça, né? Sonhando com o bebê. Desde pequenininha, brincando de boneca, a gente está amando um bebê, né? E a gente engravida. Só que esse de quem a gente engravida não é o bebê que eu sonhei, né? O bebê que eu tenho na barriga pode ser homem, pode ser mulher, né? O da minha cabeça é meu, né? O bebê nasce,
pimpolho nasce e pode ser, e muito frequentemente acontece, daquele amor que eu tenho lá pelas minhas bonecas, pelos meus bonecos desde sempre, ser derramado, essa é uma expressão de uma psicanalista, a Perolanier, derramado sobre aquele bebê que nasceu. Pode ser que a gente junte o nome à pessoa, assim, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Ah, Vera, mas quando não acontece, isso é patologia. Não, não é patologia, né? Uma mulher pode ter um bebê e entregar esse bebê para uma outra que queira cuidar, e enquanto que ela não quis, né? A gente tem as entregas em adoção. E você vai ter uma mulher que não gestou, não pariu, e pega um bebê em adoção e ama como filho próprio. Que bom que a gente tem essa possibilidade, né? De fazer essa circulação, porque o amor não está dado. Ah, Vera, mas tem o instinto materno? Olha, o humano ele tem todos os instintos, só que eles não têm força de garantir a questão do amor, né? Você tem o instinto de sobrevivência, mas você faz uma greve de fome por um ideal. Você tem o instinto de reprodução da espécie, mas você vai ter uma relação sexual só com quem você quiser, né? A gente tem uma série de... A gente é extremamente seletivo, né, em relação ao sexo. E o amor pelo bebê também é contingente, ele pode acontecer ou não. Ai, que medo, né? Ai, que medo, porque o desamparo humano não é só porque a gente nasce e não consegue sobreviver fisicamente. O desamparo humano é que a gente nasce e a gente depende do amor de estranhos. Alguém pode nos amar ou não. Eu recomendo vivamente o filme Juno. É um filme adorável, leve, bacana, que trata isso. A Juno é uma adolescente que engravida e ela entrega o bebê dela em adoção. É um filme que mostra isso tudo com muita dignidade, não é baixo astral, é bem legal. Enfim, pode acontecer da gente não ser amado por quem nos gerou, né? E às vezes, bom, a gente tem que dar um... Alguém vai ter que amar esse bebê, né? Alguém vai ter que fazer essa função, e pode ser uma instituição, pode ser um pai adotivo, enfim. A gente, como sociedade, tem o dever ético de encontrar um destino para esses bebês que foram gerados e não necessariamente desejados, né? Muitos outros bebês vão ser criados por pais que não amam, também acontece, né? Mas, enfim, aí já são as situações mais dramáticas, né? Quando um pai, uma mãe que não tem condição de amar aquela criança, insiste em criar ao invés de arranjar alguém que possa criar, né? Às vezes acontece. De qualquer jeito, a gente acaba projetando no bebê as nossas histórias, as nossas fantasias, e é disso também que é feito esse amor pelos nossos filhos, né? Então, numa sociedade como a nossa, no século XXI, onde a gente terceiriza absolutamente tudo, tem maquininha para dar colo, né? Tem um negocinho que você põe a maquininha fica lá. Tudo bem, né, gente? Vamos lá, não vamos ser preconceituosos. Mas a máquina do amor ainda não inventaram, e aí eu até brinquei, até reproduzir essa frase, ficou tão solta lá no Facebook, mas enfim, Facebook é isso, né? Porque o bebê ele não se rende ao capitalismo, né? Ele não tem produto que se crie, que substitua o amor. E isso é uma situação complicada para nós, porque o amor ele também não, né, ama ou não ama, mas tem uma esperança, né? O bebê nasce, ele é um estranho. Você olha para a cara dele e fala, o que é isso? Não tem nada a ver com o que eu imaginava. É claro que ninguém comenta isso porque fica um pouco constrangido, né? Porque na revista Caras, todo mundo olha para o bebê e já se apaixona. Não é verdade. O bebê que você está sonhando e o bebê que nasce é outra coisa. Você olha para aquele cara, não tinha nada a ver. E aí você, pum, leva aquele susto, que você estranha, né? Aí você acha que você é estranho, né? Porque como você não reconheceu o seu bebê, e como psicanalista eu tenho que dizer que não estranhar o bebê é que é estranho, porque como assim, você já conhecia o cara? Não, né? Você está vendo pela primeira vez, como é que você não vai estranhar? Então, nem que sejam meses ou segundos, você tem que reconhecer que aquele não era o bebê que você tinha encomendado. Porque o bebê que você tinha encomendado está na tua cabeça e nunca vai sair da tua cabeça. Mas aí o cara chora, o cara mama, e o bebê, aí entram as competências do bebê, que são incríveis, o bebê tem competências incríveis, e a gente vai cuidando, ele vai seduzindo a gente, né? Ele vai seduzindo, aí um dia ele sorri, a gente acha que é pra gente, a gente fica... E aí um dia ele fala, e aí ele vai retroalimentando. Nesse cuidado, o amor vai surgindo. É nesse cuidado, gente, não é... Assim como o bebê... Enquanto o ser humano vai se desenvolvendo ao longo do tempo, o amor
Então, é a lógica do casamento arranjado. É como se tivesse um casamento arranjado, de noivo desconhecido. E aí chega o noivo desconhecido, você vai passar a lua de mel com o cara, que você nunca viu mais gordo. Mais ou menos é isso que é um bebê. Porque um bebê vai pedir tudo para você depois que ele nasce. Né? E nisso, né, papinho vai, papinho vem, cuida, troca a fralda, põe para dormir, né, dá de mamar, carrega, aí ele dá uma risadinha, e no fim ele te seduz e o amor vai surgindo deste contato. Até aí não tem novidade. A novidade no século XXI é uma lenda urbana, né, de que esse amor é instantâneo, que o bebê nasce, você nunca viu, sempre amou, que você não estranha ele, que em nenhum momento você se arrepende de ter tido, que em nenhum momento você fala, nossa, onde é que eu fui amarrar meu burro que eu resolvi ser mãe, e que você ia estar feliz 100% do tempo. Isso é mentira. E o problema é que essa não é uma mentira inócua, é uma mentira que faz com que os pais achem que tem algo de errado com eles. Não tem nada de errado você se arrepender de ter tido seu filho, você se sentir desconfortável com ele, você estranhá-lo, em alguns momentos, francamente, você odiá-lo. Tá? Não tem nada de errado. Isso acontece. E tudo bem, a gente ama eles pra caramba também. Mas tudo bem, não vou falar disso, porque isso todo mundo fala, e time bom não se mexe. Mas não tem nada de errado. Senão também a gente entra numa coisa psicótica, de reconhecer um bebê que a gente não conhecia a priori. Isso é delírio psicótico, né, gente? Tá? Bom, mas aí nasce esse bebê e a gente não tem a menor ideia do que ele vai virar. A gente não sabe, a gente tem um projeto para ele, tem que ter um projeto para ele, mas ele é uma aposta que a gente não tem a menor ideia, o menor controle do que virá a ser. Né? Mas a gente tem que fazer a nossa aposta, seja a nossa religião, a nossa ética, os nossos costumes, os nossos hábitos. Mas é muito importante que a gente saiba que a nossa ética, nossos costumes, nossos hábitos são relativos ao nosso tempo, relativos às nossas crenças, relativas ao nosso grupo social, que elas não são absolutas. E que as crianças vão crescer e vão começar a se perguntar, porque uma coisa que é muito própria do século XXI é a globalização e o acesso a outras religiões, a outras ideias, a outras formas. Então, as crianças vão ter acesso a muitas coisas. Então, as crianças falam assim, mas por que os indianos comem com a mão? Que coisa nojenta. Não, eles comem com a mão porque é assim que eles comem. A gente come com garfo e faca, e os japoneses comem com hashi. Qual que está certo? Não tem certo e errado. Né? São formas possíveis. Só que aqui a gente come com garfo e faca. Você comer com a mão vai pegar mal pra caramba. Embora tenha coisas que a gente come com a mão. Então a gente vai ter que falar, olha, não está certo ou errado, mas essa é o que a gente combinou. A gente combinou que é assim. A gente combinou que a gente entra no elevador e fala bom dia. Eu me implico muito com essa coisa de falar bom dia, viu, gente? Eu sou bem chata com isso. A gente combinou uma série de coisas e não é certo nem errado, mas é o combinado. E se você quiser circular aí no mundinho, é melhor você saber qual que é o combinado. Né? E tem o combinado da nossa casa, tem o combinado do nosso país, e tem uma série de questões que a gente vai organizando. Agora, se a gente moralizar e dizer, não, o certo é isso, a gente vai dar um tiro no pé, porque logo as crianças vão ter acesso a um monte de outros valores e não vão saber circular, vão se tornar intolerantes e também não vão ser muito bem toleradas. Né? Então, um desafio do século XXI é que a gente coloque para os nossos filhos os nossos pontos de vista e banque esses pontos de vista sabendo que eles não são os únicos. E se a gente puder passar isso para os filhos, a gente com certeza vai ter crianças com mais competência para a paz, né? Do que as outras crianças que acham que tem que defender a sua opinião, haja o que houver, né? A preços altíssimos para a sociedade como um todo. Né? Então, o que a gente precisa bancar, né, com os filhos em qualquer tempo e que hoje vai se tornando muito difícil, né? A questão de se tornar um ser humano não é só falar, né? Também tem a questão da linguagem que é fundamental para nós, da consciência de si, mas é uma questão de poder se colocar como um sujeito desejante. Um sujeito desejante é uma pessoa que vai para o mundo, que vai realizar, que vai fazer, que está em dia com o seu próprio desejo, ou seja, que tem menos chance de ficar prostrado e deprimido e arrasado e
Se ele está em contato com o próprio desejo, é mais fácil ele desviar de tentações fáceis, como drogas e outras coisas que obnubilam, né, que deixam o cara alienado, off. Né? Se ele está em contato com o próprio desejo, ele tem mais chance de realizar coisas para si. Né? E o que é esse desejo? Bom, esse desejo é insondável, cada um vai ter que responder na sua singularidade, e a gente não consegue fazer os nossos filhos desejarem o que a gente quer. Né? Mas a nossa incumbência não é essa. Não é que eles desejem o que a gente quer, que é impossível de saída, mas que eles desejem. Que eles desejem, que eles continuem apostando em algo no mundo, né? Que eles continuem. E para isso é muito importante que a gente sustente a diferença, porque o desejo é singular, né? Que cada um possa falar em nome próprio. Então, a questão não é que o seu filho vai ser agrônomo, ou músico, ou arquiteto, ou vai casar, ter 3 filhos, ou vai ser ateu. Isso é da ordem do teu desejo. Mas que ele possa desejar isso ou o oposto de tudo isso. Né? Então, isso é difícil porque, embora o pimpolho, né, seja uma pessoa que vem para supostamente alimentar o nosso narcisismo, né? Meu filho, né? O mimimi, né? A cara da mãe, a cara do pai, espero que não. Enfim, embora a gente tenha essa aspiração de se ver nos filhos e ficar refletido aí, os filhos, na verdade, eles vêm para ferir o nosso narcisismo, né? Porque eles estão sempre dizendo, desde os 2 anos de idade, 1 ano e meio, estão dizendo que eles não são a gente. Eles não são a gente. Então, se você quer que ele seja... Se você quer que ele ponha o casaco porque você acha que ele está com frio, ele pode estar tremendo que ele vai tirar o casaco porque ele acha que ele está com calor. Eles vão ter que fazer essa marca de eu não sou você. Eu saí do teu corpo, mas eu não sou você. Eles vão ter que fechar a boca, eles vão ter que ficar acordado quando você quer que durma, comer quando você não quer que coma, e o inverso também. Eles vão ter que marcar essa diferença. E a gente tem que aguentar isso. Quando eu digo aguentar, não é não pôr limite, mas não ficar muito ferido narcisicamente. Assim, ele não faz o que eu quero, eu fico arrasada. Né? Porque, na verdade, o que está em jogo é que ele possa sair de você e ir em direção a si mesmo, né? Seja lá o que for si mesmo. Então, nessa marca, vão aparecendo as diferenças que a gente tem que sustentar. Se você acha que a diferença é uma afronta a você, ele não vai seguir a empresa da família porque ele não me ama, você não está entendendo do que se trata. Né? Quer dizer, na verdade, a questão da criação dos filhos é uma espécie de trampolim para o mundo. Né? Ele é para fora. Isso, de algum jeito, fere o nosso narcisismo, porque a gente gostaria que eles retornassem para a gente, devolvendo tudo. Né? Essa é uma questão muito complicada, porque eu vejo os pais ou se dedicando exclusivamente aos filhos, o que é uma armadilha, porque esses filhos vão ter que se dedicar exclusivamente aos pais. Então, se a tua profissão é ser mãe e pai, vai caber o seu filho ser filho para sempre, porque com medo de te desmontar, ou ir morar na Austrália para se livrar de você, que também é um jeito. Ai, não, eu casei com uma australiana, vou ter que morar lá. Escuta, mas filho, às vezes precisa de uma distância. Nem todo mundo que vai morar na Austrália vai para fugir da família, tá? Porque, inclusive, agora está fácil de ir para a Austrália. Mas, muitas vezes, como a incumbência de ser filho para sempre é terrível, ou a pessoa sucumbe, né? Ou ela se manda. Né? É muito comum o casal que... Ai, mas ele era o doce, ela era um doce, era a minha filhinha, papá. Foi casar com esse traste que odeia a família. Né? Às vezes a pessoa casa com alguém para fazer essa função de corte mesmo, né? E se indispõe com a família para se livrar de um jugo de ser filho para sempre, de pais que só se sabem enquanto pais. Então, a função dos pais é serem descartáveis numa certa medida. Por quê? Porque os filhos vão viver, com sorte, 40, 50 anos mais que eles. Né? Se a gente pensar que as crianças... A gente tem as crianças em torno dos 30, e a próxima geração vai viver mais. Se a gente não explodir o planeta, né? A próxima geração vai viver mais que a gente tem uma margem de 40, 50 anos sem mamãe e papai. Então a gente está criando eles para quê? Se a gente não vai estar aqui. A gente não vai estar aqui. E aí a gente entra numa questão... Eu acho que meu tempo está estourando, né? Pelo meu reloginho interno aqui, que é a questão do século XXI.
a gente está criando eles para quê? E hoje, vindo para cá, fiquei pensando num jeito de fazer essa metáfora, né? Os pais da minha... Né, os meus pais, né? Criavam... Então, vamos arredondar aí os anos 60, mas eu gosto bastante dos anos 50. Não é meu caso, tá? Mas, assim, nos anos 50, você criava os filhos para o mundo. O que era o mundo? Vou pensar nas mulheres que tiveram a maior passagem. Casar e ter filhos, não trabalhar e não se divorciar de jeito nenhum. Não é isso? Isso era o mundo. Então, um pai que amasse seu filho ia criar a mulher para fazer isso. Porque senão ela não ia ter lugar no mundo. Porque mulher desquitada nos anos 60 era o fim da cadeia alimentar. Então, tinha que educar para um mundo que era assim. Ela tinha que fazer isso. A mãe e o pai tinham que fazer isso. Só que esse mundo não existe, né, gente? Agora, a gente tem que educar os nossos filhos, as nossas filhas, vamos dizer, para trabalhar, né? Era impensável para minha mãe que uma mulher não quisesse ter filhos, não quisesse casar, preferisse trabalhar ou nem isso. Era impensável. Hoje, ela fala, nossa, que legal que as mulheres não precisam fazer isso, porque no meu tempo precisavam. Então, vamos pensar na gente agora. A gente educa os filhos para uma realidade que a gente acha que é a nossa. Vocês têm alguma dúvida de que daqui a 20, 30 anos isso tudo já não sustenta mais? Né? Quer dizer, se você educou teu filho para fazer caligrafia, já não tem mais caligrafia na escola, agora é tudo digitado. Se você educou seu filho para o binarismo sexual, homens e mulheres, tem mais de 74 gêneros autodeclarados na França hoje. Se você, né, e aí a gente podia pensar em outras questões que a gente está educando os filhos. Então, o que é educar os filhos também? É saber de saída que a gente tem que educar com o que a gente tem hoje, mas que a educação que a gente dá, em alguma medida, é anacrônica. Que ela não está. Por quê? Porque a gente não sabe o que nos espera. Então, uma parte a gente educa, que é uma certa posição no mundo, de dignidade, de respeito, de consideração, de valores que são imutáveis, e a outra parte a gente senta e espera eles trazerem para a gente, porque eles que vão trazer para a gente as novidades. E as novidades são incríveis, viu, gente? Para quem tem filho adolescente, são incríveis as novidades que estão chegando. Assim. Falo, como? Explica isso direito. Então, mãe, tem um negócio que é assim. Fale mais sobre isso, entendeu? Porque eles estão com uma geração já trazendo coisas. Agora, eu vou ficar... então o mundo vai acabar, estamos perdidos. Não, gente, se a gente estiver abertos para o novo, e, ao mesmo tempo, nós nos mantivermos, né, uma certa posição em relação àquilo que é inegociável, que são os valores que sempre existiram, né, ser digno, ser honesto, ser tolerante, ouvir o outro, respeitar, pensar no planeta, né, a gente vai bem. A gente vai bem. E escutá-los. Né, e pôr limites. Porque tudo isso que eu estou falando só se sustenta a partir de limites. Né. Então, eu acho que a questão da diferença do século XXI é que essas mudanças estão muito, muito rápidas. Elas demoravam 10 anos para acontecer. Agora eu vejo assim que de 2 anos já entrou um monte de novidade que a gente, né, 3 anos já vê, nossa, mudou. Da minha filha que tem 19 para de 16, estudaram na mesma escola, a de 19 fala, mãe, mudou tudo na escola. 3 anos. É impressionante. Né? Como está sendo rápido. Então, a gente precisa realmente estar sabendo o que está acontecendo, estar aberto em relação ao novo, mas estar fechado em relação a alguns valores que a gente elenque como valores que mantêm a humanidade enquanto tal. Né? E acho que a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo hoje. Conversar e pensar. Porque, embora a gente tenha acesso a muitas informações, elas vão entrando assim, quase como uma feijoada, depois uma lasanha, depois sem nenhum processo digestivo possível, sem reflexão. A gente está imerso em informações que a gente não consegue digerir e que não consegue trabalhar, e as crianças nos pegam sempre numa sensação meio insólita. Né? Então, nesse sentido, sempre que me convidam, eu acho super legal, né? Porque eu acho que a gente realmente precisa fazer esse trabalho aqui para ser pais, que é sentar e pensar a nossa posição no mundo e como a gente vai pensando as questões da contemporaneidade. Né? Uma última questão,
é um exemplo que eu gosto de trazer, né? Às vezes a gente fica muito chocado com certas questões, e eu gostaria de usar um exemplo que juro que eu achava que era meu, depois descobri que um monte de gente usa, mas é tão bom que é a questão da criança com síndrome de Down, né? Eu vim aqui e vi que tem uma propaganda, porque São Paulo não tem mais outdoor, né? E eu vi que tem uma propaganda, acho que é de uma farmácia, e tem uma criança com uma fotinho de uma criança lindinha, assim, Down, né? Com a síndrome de Down. E eu acho que eu nunca tinha visto uma propaganda assim com um modelo com síndrome de Down. Isso nos anos 50 era impensável. Uma criança com esse tipo de síndrome era escondida no fundo da casa. Né? Chegava a visita, some com o moleque, porque ele é motivo de vergonha. E essas crianças tinham pouquíssimas competências desenvolvidas porque elas não eram tratadas como iguais. Né? A síndrome é uma síndrome genética, não mudou nada. Né? No nível do cromossomo, ela continua absolutamente igual. O que aconteceu com as crianças com síndrome de Down hoje? Mudou o olhar. A gente as vê como semelhante. A gente faz outra aposta nelas. Então, elas passaram de pária da sociedade para sujeitos sociais inseridos no laço. Por quê? Mudou o gene? Não mudou nada. O que mudou foi a aposta. Então, muitas crianças que a gente acha que hoje estão condenadas, porque essa criança eram as crianças dos anos 50, filhos de pai divorciados. Filho de pai divorciado é criança problema. Claro que não. O problema era o laço social que estigmatizava o sujeito, impedia que ele tivesse a sua dignidade garantida e a possibilidade de ser. Então, quando a gente pensa hoje nessas coisas, 2 mulheres tendo filho, 2 homens tendo filho, a questão não é se esses pais têm competência para fazer a função parental. A questão pode ser que sim, pode ser que não, como qualquer casal. Mas se o laço social escuta com dignidade a diferença e pode inserir esse sujeito, porque a última função dos pais, né, aqui em termos de função parental, que eu estou tentando elencar com vocês aqui, é justamente a de inserir a criança no laço a partir de um certo lugar digno que elas herdam da sua família. Né? Então, são questões e mais questões do século XXI que vão se apresentando, e o que eu gostaria de fazer essa diferença entre alguns valores que não mudam, né? De considerar o sujeito igual, da questão dos limites que os pais têm que dar, daquilo que eles transmitem, e os novos desafios que sempre vão existir, né, gente? Não tem geração que não tenha novos desafios. Os nossos não são piores nem melhores, eles são mais rápidos. Bom, era isso para começo de conversa que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que sirva para algo. Bom, muito obrigado, Vera, pela tua explanação super esclarecedora. E te confesso que eu me sinto um pouco fora de lugar aqui, mediando justamente uma palestra com uma psicanalista. Eu que não entendo nada do assunto, mas acredito que para ser pai não precisa de diploma, né? Então, vou me permitir questionar um pouquinho. Eu vinha no carro esses dias pensando um pouco sobre essa conversa de hoje e me lembrei de um livro que eu tinha lido faz muitos anos, chamado Cartas ao Meu Pai, que é um livro do Kafka. E nesse livro, Kafka relata muito da péssima relação que ele tinha com o pai dele. O pai dele era um empresário super bem sucedido, um sujeito que fez riqueza, um sujeito atlético, esportista, e ele queria que o Kafka fosse tudo aquilo. E o Kafka tinha uma ojeriza de todo esse pacote, e ele era um sujeito franzino, magrela, tímido, introvertido, enfim, o oposto do que o pai queria que ele fosse. E aí a questão e a polêmica que ficou na minha cabeça é dizer a respeito ao seguinte: não fosse essa péssima relação, talvez ele nunca tivesse se tornado a barata, o Kafka, né? Ele só virou Kafka e só foi o gênio da literatura que ele foi por conta disso tudo. Então, muitas vezes o que nós entendemos com acerto não necessariamente o é,
e o oposto também é verdade, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa coisa de acertar, errar, ou enfim, convergir com alguma coisa que a gente acredita e com isso atingir um resultado preciso, né? Ok. Eu acho que me lembra muitas questões. Uma é a gente achar que o artista precisava ter passado pelo que passou para virar. A gente nunca vai saber, porque a gente não vai ter a versão B, né? Um pai bacana, por exemplo. E também tem uma questão que fica para mim, assim, bom, sorte nossa que temos a Metamorfose para ler, mas não exatamente sorte do Kafka, né? Que ele sofreu pra caramba na vida dele. Então, muitas vezes a gente se beneficia do efeito que o artista tem, mas a vida dele é um horror. Mas eu concordo, assim, os pais vão ser o que são. A gente não tira licença para ser pai e mãe. E a gente vai ser o que a gente é na nossa miudeza humana, né? Na nossa insignificância humana. É isso, a gente não é alçado a uma outra categoria porque vira pai e mãe. E que bom que o pai do Kafka era bem claro no desejo dele, porque eu acho que pior ainda é se ele, desejando isso, dissimulasse, né? E fizesse uma cena onde ele, não, filho, tá, que eu vejo os pais fazendo muito hoje, não, filho, ótimo, só que vai lá jogar uma bolinha, filho. Quer dizer, ele falava claramente, com toda aquela rudeza da época, né? E o Kafka, como todos nós, a gente vai ter que se virar com os pais que a gente tem. E ele se virou muito bem, como você disse, não sei a que preço, pessoal, mas a gente sempre vai fazer isso. Sempre a gente vai... O que é um processo de análise, se não uma pessoa chegando para contar como os pais não deram, não fizeram, não completaram, não realizaram, ou deram demais, e chegar no final e falar assim, pois é, né? É isso, esses são os pais que eu tive, mas o que eu fiz com isso? Estou aqui me lamentando, estou aqui construindo um instituto, estou aqui fazendo poesia, né? Sempre os pais vão ser faltantes, porque a nossa fantasia onipotente é total, né? Os pais vão caindo. O pai do Kafka é um exemplo entre muitos, mas os pais sempre são decepcionantes, porque eles são humanos, né? E se os pais ficam muito decepcionados, muito perseguidos nesse lugar, eles negam a própria humanidade para o filho, né? O filho também fica tentando contemplar. Mas o Kafka faz uma escolha, ele fica fissurado nesse pai, né? Ele fica muito fissurado, muito apaixonado por esse pai. Também é uma escolha dele aí, né? Boa noite, Vera. Te escutar faz passar um filme na cabeça de cada um aqui que é pai, que é mãe e que se coloca nessas situações, né, que a gente escutou. Eu fiquei pensando, até pela minha posição como diretora de escola, eu tenho tem perguntas que me fazem com bastante frequência. Uma delas é: quando eu devo colocar o meu filho na escola? É com 1, é com 2, é com 3? E o que ele vai fazer na escola? Então, eu costumo falar um pouquinho quais são as experiências que eles passam lá, como é que é o cotidiano. Mas uma coisa que eu vejo bastante dificuldade de lidar, eu também como mãe e os pais lá da escola, é com a questão de encarar a diversidade que tu encontra nesse ambiente coletivo, assim. Então, meu filho sai de casa, que praticamente eu estou no controle, tem o marido, a gente conversa, às vezes a gente se acerta mais, às vezes menos sobre a linha da educação, tem uma babá, mas mais ou menos a gente coordena, né, enquanto mãe. E quando a criança vai para a escola, ela entra num mundo que tem famílias que fazem algumas coisas que eu não gosto muito, tem professores que falam coisas que eu acho inadequadas, tem uma diretora lá incomodando. Então, assim, eu queria que tu conversasse um pouquinho mais assim, sobre esse encontro da criança pequena com esse mundo de diversidade. Assim. O que isso pode favorecer, esse psicológico aí? Eu acho que a escola dá uma salvada, né? Dá uma salvada na neura, né? Porque ela amplia e tira um pouco as crianças de um circuito da família. Porque realmente, gente, a família é uma espécie de nave-mãe. É uma nave-mãe que tem que... Né? É uma catapulta, né? Essa é a função. A criança não pode
ficar fechada no circuito da família. Seria muito danoso. Então, essa entrada na escola é a passagem mesmo do micromeio para o meio do ambiente, e é uma passagem protegida, porque ainda a escola ela é pequena, ela vai crescendo com a criança, né? Tem aquela escolinha pequena, vai ampliando até que ele chega no antigo ginásio, né? Para quem sabe do que eu estou falando, mas o ensino médio vai tendo essa passagem justamente para ser inserido no mundo. Eu vejo que os pais ficam muito assustados com a diversidade, e é uma pena, porque é o mais legal. O mais legal é que o cara fala: mãe, na casa do fulano a gente come vendo televisão. Você nunca me deixa ver televisão comendo. E lá ele escolhe o que ele quer. Pois é, na casa do fulano é assim. Ou, mãe, a primeira vez que minha filha foi na casa de um coleguinha, ela falou: mãe, a casa do fulano parece um hotel, né? Nossa casa não é legal como a dele. Eu falei: mas é a nossa casa, né? Sabe, isso é o mundo como ele é, isso é a realidade, essa é a nossa função, né? E eu sempre entendi e vejo que funciona pensar na escola como um espaço privado da criança, um espaço que os pais, na medida do possível, ficam de fora, para que a criança tenha um mundinho dela, possa exercitar outros papéis, possa fazer. Então, às vezes, em casa, ele é super mimado, não faz nada, não bota sapato, não bota camisa. Na escola, a professora diz que ele reina, que ele é o líder da classe. Vão aparecendo outras competências, né? O que eu tenho visto é que os pais se sentem tão culpados de se separar das crianças hoje de um jeito preocupante. E eu vou falar uma coisa que não sei se vocês vão gostar muito, mas enfim. Os pais se sentem culpados de separar das crianças e ficam lá tentando se meter na escola, por algumas razões não muito elogiosas. Uma, porque às vezes os pais estão tão reduzidos à experiência com a criança, que quando a criança vai, o pai se sente vazio, fala: não tenho nada a fazer, minha vida é uma porcaria, meu casamento é ruim, eu não tenho um projeto pessoal. A pessoa se sente esvaziada porque o filho está num lugar que não deveria estar, de preenchimento que não dá para um filho estar. Então é bom separar, aproveitar que o filho está na escola, começar a pensar como é que está a tua vida, quanto antes, né? Mas outro também razão é que a gente sente um alívio tão grande de deixar a criança um pouco e poder fazer o que a gente quer, que a gente morre de culpa disso também. E o Winnicott, que era um pediatra muito bacana e um psicanalista importantíssimo, ele falava que tem um choro na porta de escola que é homenagem à mãe, né? Ô mãe, não posso ficar sem você, chora, bate a porta, não tem mais nenhum choro, e a mãe está ainda lá, não tem mais nenhum choro, né? E depois que ele brincou, que ele nem lembra que você existe, que ele se divertiu a pampa, quando ele que a mãe está chegando, que abre a porta, ele chora de novo. Aí a professora fala: ai, queria ter filmado. Né? Por quê? Porque também, olha, mãe, não é possível que você se divertiu sem mim. Eu não me diverti sem você, olha só. Mentira, se divertiu pra caramba. Né? E a mãe também se divertiu pra caramba. Mas se sentem culpados e fica esse jogo de fingir: gente, que bom que teu filho se diverte pra caramba na escola e volta imundo, cheio de história pra contar, ou não quer contar nada também, tá valendo, não tem problema. Que bom que ele vai dormir na casa do amigo, que bom que ele tem uma avó que cuida, quem tem, né, que pode, né? Mas os pais, eles acham... Tem uma coisa delirante hoje, que é assim: mãe de bebê, pai de bebê, que acha que tem que se divertir com o bebê, que o bebê vai dar conta da alegria na vida deles. Gente, não, o bebê não é tão divertido assim. É aquela coisa do filme, né, O Começo da Vida. Tem uma iatrogenia, tem um efeito colateral esse filme. Eu já falei pro pessoal de lá do Alana, eu falei: o efeito colateral é que o povo assiste o filme e acha que tudo é lindo, né? Não, aquilo são os melhores momentos, gente. Vida com bebê editada, só as cenas mais legais. Vida com bebê é muito entediante. Posso falar? É muito chato, né? Você quer conversar, né? Você quer bater um papo, contar o seu dia. Não tem bate-papo. Então, tem mãe que chega deprimida no consultório, dizendo assim: posso confessar? Eu não me divirto com meu bebê. Eu queria sentar para brincar com ele, mas eu não tenho a menor vontade. Culpada. Gente, isso é impensável umas décadas atrás. Ninguém se cobrava adorar brincar, né? Ou brincar de pole com a filha. Eu nunca sentei para brincar de pole, gente. Eu não gosto, desculpa. Elas brincam, né? Eu já brinquei bastante de pole. Então, os pais estão enredados numa fantasia onipresente, né? Que é um autoelogio, né? Porque se você é oxigênio, se você não pode faltar, isso é importante, né? Ai, menos, gente. A gente não é tão importante assim. A gente se subestima onde deveria dar valor,
né? E dá muito valor na onde devia começar, né? Deixa ele cuidar da vidinha dele. Eu me estendo, né? Desculpa, pergunta. A idade que você aguentar e ele também. É a família sustentar. Tem criança de... A idade que você aguentar e ele também, e a família também. Tem mãe que bota o bebê na creche com 4 meses, ele vai, que é uma beleza. Tem mãe que bota com 2 anos, o cara não entra nem a pau. Tem que ter uma sustentação, né? Tem que ser uma coisa que a família sustente. Até quando dá de mamar? Enquanto for bom para os dois. Não estamos criando porquinhos. Os porquinhos têm um tempo de mamar que é muito bom. O humano precisa de uma presença. A mulher não é post-mix de leite, sabe? Não é. Quem dera, seria simples. Não, é bem complicado. Então, a amamentação vai até aonde você quiser e esse bebê também. Não é uma coisa... Não. Alguém mais gostaria? Oi, Vera. Eu achei muito interessante o que tu falaste de incutir o desejo na criança. Estou ouvindo, viu? Que fiz uma atrapalhada. Claro. E eu queria saber se tem formas da gente lidar com eles para tentar estar sempre incutindo desejos neles, assim. Se tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar eles. Ótima pergunta. Obrigada. Ótima pergunta, porque o desejo ele é uma condição estrutural do sujeito, né? E ele não é da ordem da vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aliás, as nossas crianças estão cheias de vontade, né? São cheias de vontades absolutamente descartáveis, né? O desejo ele é bem mais sutil, é da ordem de deixar a criança descobrir, de deixar a criança ir descobrindo as coisas, né? Não é da ordem do capricho, eu quero isso, quero aquilo. É muito mais ensimesmado, é muito mais do sujeito consigo mesmo. Se perguntar sobre o desejo, é mais da ordem do silêncio, né? De poder ir formulando. Então, por exemplo, deixa eu pensar os adolescentes fazendo escolha vocacional, né? Como sofrem os bichinhos, porque eles ficam enlouquecidos, né? E aí os pais começam a correr atrás e botam no cursinho. Por que não botar no cursinho? Você nem sabe o que vai escolher ainda, né? Às vezes é mais importante dar um tempo da criança estudar, fazer o que ela tem que fazer, ter outras experiências, começar a trabalhar, por exemplo, né? Do que necessariamente oferecer um monte de coisa. Tem um tempo de reflexão no desejo. O desejo não é por pequenos objetos. O desejo é o que move se você vai casar, se você vai estudar. São grandes projetos que vão te guiando. E depois, às vezes, a gente reconhece o desejo a posteriori. Nossa, era isso que eu queria? Eu nunca tinha me dado conta que tudo que eu fiz, no fundo, foi para tal coisa, né? Então, o desejo, quando a gente fala em psicanálise, é de uma certa sutileza. E por que eu acho que essa pergunta é tão importante? Porque eu acho que as pessoas estão atendendo tanto à vontade, quero isso, quero aquilo, que não escutam o desejo, né? Tem uma piadinha que é assim, o cara entra no elevador e a ascensorista fala, que andar que você vai? E aí ele fala, tanto faz, entrei no prédio errado, né? Então, o que eu vejo é que as pessoas estão procurando os andares de um prédio errado, né? Sem se perguntar o verdadeiro desejo, fazendo só as vontades. Então, a pessoa estuda, casa, faz faculdade, e depois com 40 anos você fala, não era nada disso, nem a faculdade, nem o casamento. Eu acho, Vera, que essa pergunta se relaciona um pouco com o que a gente estava falando antes, quando eu te dizia que o que mais me aflige como pai hoje, enfim, o que eu mais busco é tentar gerar no meu filho autoestima e fazer com que ele tenha, inclusive, desejos, enfim, vontades de alcançar alguma coisa e capacidade de resiliência para suportar eventuais fracassos, etc. E à medida que tu foste falando, eu fui me dando conta que mais ainda isso faz sentido na medida em que todo o resto é mutável. Agora, a autoestima vai permitir com que ele supere insucessos financeiros, amorosos, sociais, enfim. Mas eu continuo querendo te ouvir um pouco sobre como gerar ou como fortalecer essa autoestima. Eu não sei se a gente gera isso, a gente evita inibi-la. Ela está colocada, né? Essa questão
do desejo, da vontade, da resiliência, ela está colocada. Os bebês são extremamente resilientes, né? Eles são... Imagina a frustração que é você ficar tentando engatinhar, tentando ficar de pé, né? Tentando ficar de pé, é trabalhosíssimo andar. É frustrante pra caramba andar, né? E na medida que os pais não apressam e dão condição para que a criança explore isso, ela vai incessantemente. A criança é extremamente dedicada aos objetos dela e aos objetivos dela, né? Agora, a questão da autoestima, a gente tem pensado muito na questão do elogio, né? Ficar elogiando a criança para ver se incute isso nela. Eu não vejo autoestima por aí, até por conta de ser psicanalista, né? Eu entendo a autoestima mais em função de você conseguir reconhecer a sua fragilidade do que reforçando os seus pontos fortes. Para mim, a autoestima vem muito mais da gente se reconhecer na nossa pequenez humana do que num autoelogio. Bom, se me vier um exemplo, fica mais fácil. Eu não sei. Por exemplo, as minhas filhas estão sempre se havendo com as minhas questões, né? Com as minhas questões de mãe falível, esquisita, X que eu sou para elas, né? E às vezes elas chegam e falam assim: pô, mãe, mas você às vezes grita comigo, né? Eu não estou mais em idade para você gritar comigo. Eu já tenho 19, chega de gritar comigo, não é legal. Aí eu falo: putz, é verdade. Tá feio esse negócio. Tem 19, não posso mais gritar com você. Quer dizer, não posso mais falar que nem uma criança com você. Você tem razão. Desculpa. E aí fica assim, se eu não ficar destruída, ai meu Deus, que horror, a minha filha falou que eu grito, ou não puder admitir isso, se eu me criticar demais nesse lugar, você percebe o que eu estou querendo dizer? Assim, é mais de você poder se assumir como falível e passar para a criança: olha, é isso que temos, né? O que temos. Pode ser que talvez, eventualmente, você também grite com seus filhos, mas não vai se matar por causa disso, né? Volta atrás, vê o que dá. E tem coisas que são negociáveis, que eu não consigo fazer. Eu não vou conseguir fazer nunca, né? E se eu posso suportar isso em mim, eu ensino os filhos a se amarem do jeito que são, você entendeu? Tinha alguém mais inscrito? Eu quero aproveitar o gancho da pergunta anterior, essa questão da autoestima e do superego. A gente vive numa era que é indiscutível que existe um apelo muito forte para estética, selfies, enfim. Como criar um indivíduo seguro de si, que se ame, que se goste, sem que seja um eterno em busca de elogios, né? Então, assim, eu acho que é um desafio para os pais da nossa geração de criar alguém capaz, um indivíduo feliz, porém que consiga também viver sem essa necessidade de aplauso, que eu acho que a gente queria muito aquele bebê maravilhoso, que todo mundo acha lindo, e o filho que é capaz, que já anda, que já fala, que já escreve. E como conseguir nesse meio a gente criar uma criança feliz, um indivíduo de sucesso, que todo mundo quer que os filhos sejam de sucesso, felizes, mas sem esse apelo tão forte da estética. Não sei se a gente consegue não fugir disso, porque é bom se cuidar, enfim, mas sem essa necessidade tão forte de ser o mais lindo da turma. Não sei. Então, eu acho que a gente está num meio de hipervalorização da imagem muito grave, mas ainda a grande influência vai ser dos pais, né? Então, tem mais a ver com como os pais se colocam, ou as pessoas mais próximas se colocam, do que todo esse ambiente. Então, a criança vai ser influenciada pelos colegas, pelo ambiente, vai. Mas os pais é que vão dar mais esteio, porque a opinião dos pais acaba preponderando aí. E quando eu digo opinião, não é só blá, blá, blá. É o lugar que os pais colocam a questão da imagem para eles. Então, não adianta você falar para o teu filho que ele é lindo do jeito que ele é e você mesma, né, fez plástica de cima a baixo. Então, tudo bem, né? Na hora que ele quiser fazer plástica de cima a baixo, aguenta o tranco, porque é possível. Teu filho não vai ser muito melhor que você nesse quesito, né? A gente tem as nossas questões. E você pode até falar: olha, eu fiz plástica de cima a baixo e arco com as consequências. Se quiser fazer, você vai ter que escolher. Você entende? Porque senão a gente espera que os filhos resolvam questões que a gente não resolveu na gente. A gente não tem essa competência, né? A imagem está aí. E eles vão ter que se haver com isso. E as meninas e os meninos estão sofrendo muito com isso. Isso é um fato. Mas essa consistência, para além da imagem, está dentro das relações mais próximas, que são os pais, né?
Agora, se a gente fica muito pego nesse lugar... Eu tenho uma paciente que ela falou uma coisa curiosa. Ela falou, minha mãe dizia que eu era linda do jeito que eu era. E aí eu falei uma vez que eu queria fazer plástica no nariz, no dia seguinte ela marcou o cirurgião. E agora eu fiz, eu achei que meu nariz ficou legal, mas imediatamente eu descobri que aquilo era uma mega questão para ela. Né? Então, veja, quer dizer, a gente passa para eles... É diferente de uma mãe que não se preocupa tanto com o visual e fala, não, filha, espera um pouquinho, quando você estiver mais velha, você vê isso. Depois a gente vê, que está dando a entender que não é tão importante se o nariz né, assim, o assado. Mas se for muito importante para aquela família, né, o cara está inserido naquela família. E ele vai responder a partir desse lugar. Ou então vai fazer questão absoluta de não lavar o cabelo, de não se vestir, para fazer uma frente a isso, entendeu? Vai fazer questão também. Então a gente só pode contar também com o nosso ambiente menor. Não dá para a gente controlar a vida, né? As coisas estão acontecendo, né? Oi, aqui. Eu achei interessantíssimo quando tu falaste que os pais vivem hoje no mar da culpa, né? Mais ou menos isso, em resumo. E é uma coisa que eu acho que é o tormento de muitas mães e pais. E linkando com o que tu falaste de que nós temos que cuidar o que nós transmitimos sem falar ou nas nossas atitudes inconscientes, né? E mesmo no que, não no discurso, mas no exemplo, eu acho que é isso, em resumo. É muito complicado. Hoje, eu não sei, como mãe, eu vejo isso, enfrentar no dia a dia esse sofrimento e a gente se exige muito no sentido de se corrige e é extremamente desgastante, realmente. Às vezes, quando tu deixa a criança na escola, tu pensa, ai, graças a Deus. Mas, enfim, como que a gente... existe algum método, assim, como é que eu posso ajudar meu filho? Como é que eu posso me ajudar, às vezes, eventualmente, né? Em lidar com isso de uma certa forma. Já é ótimo hoje que eu vi aqui que é natural para um monte de gente, todo mundo é normal, tudo bem, ok, mas é inevitável também a gente se culpar e achar que precisa suprir todas as necessidades do filho, enfim. Onde que a gente pode buscar recursos assim para se fortalecer nesse aspecto, né? E como tu disse, e se voltar para o nosso microambiente. Então, é curioso porque a culpa ela é proporcional à fantasia onipotente. Né? Se eu acho que eu sou a culpada, é porque eu acho que eu tenho o poder de ter feito diferente ou de vir a fazer. Você percebe? A responsabilidade fica toda para mim. Como se eu tivesse... Tem mães que perderam bebês durante a gestação que elas se culpam como se elas tivessem feito algo, né? Não uma contingência. Antigamente a gente tinha Deus para culpar, né? Então não se entrava muito na questão. Deus quis, Deus não quis. Na hora que o homem perde essa relação mítica com Deus, e mesmo hoje as pessoas religiosas, elas também acabam colocando, por exemplo, a medicina, a predição, né, tecnológica no lugar de Deus. Então, o que ajuda essas mães, né, em geral também se sentem culpadas, e as que se sentem mais terrivelmente culpadas, é sair desse lugar onipotente. Né? Tem mais a ver com a gente se diminuir na nossa insignificância, né, gente? Porque as coisas acontecem, né? As coisas simplesmente acontecem, as crianças caem, as crianças se machucam, enfim, né? Baixar a bola, na verdade. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, assim, comparando um pouco com a minha educação e com o que eu hoje passo para minha filha. A exemplo de uma questão um exemplo bem específico com esporte, tá? Que eu acho que pode ser repetido com escola, entre outras coisas. Os meus pais, eu ficava ano a ano mudando que esporte eu queria fazer. Queria testar tudo e eles aceitavam, iam lá, procuravam onde é que eu ia fazer, até que um dia eu cheguei e queria fazer boxe e meu pai disse, tá, chega, que tu já passou, sei lá, por 8 esportes. Mas eu tive um exemplo com a minha filha. O primeiro esporte que ela foi fazer foi natação e ela era pequena, eu entrava com ela e foi bem difícil no começo. Mas eu persisti e hoje ela já está 1 ano e meio e ela adora ir para natação.
quando é que a gente vê isso, assim, que às vezes o filho sei lá, não interage com, seja com esporte ou com a escola? Eu vejo muitos amigos trocando de escola frequente, ou o filho não se adapta, volta, fica em casa. Quando é que a gente sabe, assim, que vamos persistir, vamos ver, ou realmente a criança não está gostando, não é um ambiente para ela, enfim. Como é que a gente faz essa balança, né? Acho impossível responder assim de uma forma genérica, porque tem caso a caso, né? O filho, de que família, que escola, que esporte. Acho que é um pouco difícil fazer uma aposta genérica. O que eu acho que a gente pode pensar um pouco é como os pais estão muito preocupados em oferecer muitas coisas para as crianças, que é um pouco o bebê performático, né? Que o bebê de alta performance, que a gente tem que oferecer para ele virar não sei o que a gente está achando que ele vai virar, né? E como os pais também estão usando a mesma lógica do consumo, né, gente? Não tá bom, troca, não tá bom, troca, não tá bom, troca. E a escola não está boa, em vez de você tentar fazer com que aquela experiência reverta para algum ganho pedagógico, né, entender do que se trata, não está bom, o que está em jogo ali, você troca todo o ambiente, ao invés de fazer aparecer algo ali da criança naquele ambiente, né? Então tem uma frase do Tom Zé que é boa, né? Ao persistirem os médicos, consulte o sintoma. Né? Então, a gente tem que ver, troca tudo, só continua o teu filho lá, então vamos olhar para o filho e ver o que está rolando, né? Às vezes tem uma questão por aí. Então, isso seria um dos lados. Agora, muito cuidado com o bebê de alta performance, que isso é uma bobagem. O que vai acontecendo é que a gente nunca teve tantos casos de depressão como na atualidade, tanta criançada se suicidando, né, gente? De ansiedade também. De ansiedade, porque o que você está passando para o filho? Olha, eu quero que você faça, quero que você faça. Escuta, e pensar, e refletir, e ler, e meditar no sentido contemplativo, que é da ordem do humano, e desejar, porque o desejo ele aparece no vão. O desejo ele é um espaço contemplativo, não dá para desejar fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente está preenchendo e as crianças vão chegando com 12 anos saturadas. Elas só querem dormir, não querem fazer outra coisa. Menos, viu? Menos. A chance de você acertar é maior se você oferecer menos para a criança. Tu estavas aí falando sobre a questão da autoestima e estética, e eu comecei a me lembrar de uma situação que eu passei com uma amiga, que a filha tem orelha de abano. E um dia ela comentando assim comigo que queria conversar com o pediatra para ver a partir de que momento que seria possível fazer uma cirurgia para corrigir. E aí eu perguntei, sim, mas será que é o caso? Porque a gente convivendo deixa de ser uma questão significativa, porque faz parte do conjunto da criança, né? Então passa até despercebido. E tu acha que é tão importante? E ela disse, a questão do bullying na escola. Será que vão falar para ela? Será que não vão apontar o dedo criticando ou fazendo alguma brincadeira, né? E aí agora eu fico pensando a dificuldade que é para o pai, de tu querer evitar que teu filho passe por alguma situação que venha a ser constrangedora, ou até que ponto que tu tem que justamente fortalecer a autoestima para que aquilo não atinja ela, né? Não seja uma coisa que traga algum prejuízo externo. É tão curioso nisso. Eu ri porque a minha filha, quando ela nasceu, uma orelha dela, no canal de parto, ela ficou enroladinha, não tem essa dobra. Então, eu brinco que procurando o Nemo, tem uma orelhinha assim, porta de fusca aberta, sabe? E eu achei lindo aquilo, porque aquilo foi uma espécie de marca registrada dela quando ela nasceu. Eu falei, ninguém vai trocar ela na maternidade, porque essa aí é a minha. E aí ficou aquela orelha, né? Ficou aquela coisa aqui assim. E, enfim... E aí um dia ela chega para mim bem pequenininha e fala assim, mãe, minha orelha eu sou deficiente. Eu falei, como? Minha orelha é deficiente? Aí às vezes a gente acerta, né? Eu falei assim, você escuta? Ela falou, eu escuto. Não, então a tua orelha é diferente, não é deficiente, ela é diferente. Bom, ela tá lá com os 16 anos, ela usa rabo de cavalo, não é uma questão para ela. Por quê? Porque eu gostei daquela orelhinha.
gostei, eu olho para aquilo ali e brinco, Procurando Nemo, eu gosto. Eu podia ter ficado horrorizada, e se eu ficasse horrorizada, provavelmente é possível que ela ficasse também incomodada, né? O meu marido fica um pouco, ela não vai querer operar, porque, né? Aí eu falo, tomara que não, mas se quiser também, vai operar, entendeu? Mas e se sofresse bullying? Não seria uma experiência fantástica ela falar, vem cá, tô ouvindo, essa orelha é assim, cara. Qual é o seu problema, entendeu? Porque todo mundo está sujeito a sofrer bullying, gente. Não é orelha de coisa. Um é porque é gordo, outro porque é negro, outro porque é pobre, outro porque é judeu, o outro porque... E assim sucessivamente. Todo mundo está... Imaginar que a gente vai descobrir qual que é o ícone aí que vai... Outro porque é muito inteligente, vai muito bem, tira muita nota, boa, né? O bullying está aí. O bullying é a intolerância que a gente quer que os nossos filhos aprendam a não ter com os outros. É isso que é o bullying. Se a gente não tolerar a diferença deles, fica difícil lidar com o bullying. Boa noite. Eu queria saber como é que a gente faz... Aqui. Eu queria saber como é que a gente faz hoje para lidar assim, com a questão do castigo, com parar para pensar. A Alice, minha filha, tem 2 anos e 4 meses. É uma personalidade. Ela exige bastante limite, assim, imagino que todos... Né? Mas assim, ela pede muito muito castigo, e daqui a pouco eu pareço a louca gritando com uma criança de 2 anos, né? Oi, né? O que eu estou fazendo? De que forma hoje assim uma criança nessa faixa entende já o que a gente quer que ele pare e pense, o que é a medida certa, né, para essa faixa etária de castigo, para ele entender o erro? Se puder falar um pouco disso. Isso é dificílimo. É ensaio e erro, né? Porque o que funciona para um filho, para o próximo já não funciona na mesma faixa etária. As crianças têm competências diferentes, jeitos diferentes. Quem tem mais de um filho logo percebe que o jogo agora, eu assim, dizendo um pouco como mãe, porque eu não acho que a psicanálise vai dar uma resposta a isso, não. Eu evitava ser música de elevador. Sabe aquela música de fundo? Quando você fala não para tudo, você vira música de elevador, né? Ninguém te ouve mais. Elenca aí 5 coisas que não dá para negociar e bate pé nessas daí. As outras, você tá bom. Entendeu? Porque senão você vai ficando impossível, né? Agora, a criança vai te dando feedback. Uma vez eu dei uma bronca federal na minha filha e fiquei tão nervosa que ela tinha sumido no condomínio, fiquei muito assustada. Sabe quando você fica com cabelo branco? E aí, quando ela chegou, eu falei assim, e agora você vai ficar 1 mês sem ver a fulana, que era a melhor amiga do mundo, né? E vai pro teu quarto. Aí depois ela volta assim, 5 anos, bate na porta. Você não achou esse castigo grande demais, não? Eu sei que tá errado, mas você não achou? Aí eu falei, eu vou pensar. Mas você vai ter castigo, só eu vou pensar melhor. Quer dizer, chega uma hora que eles começam já, né? Então elas têm diferenças também. E educar tem um tanto de ensaio e erro. O que funciona, você e o que não funciona, você troca logo, porque não vai ter jeito. Agora, eles percebem quando a gente não é consistente na nossa resposta. Eles percebem. A criança ela não perde tempo insistindo naquilo que ela não vai ganhar. Se você cede, logo ela percebe, ela vai insistir todas as vezes. Né? Então, tem que segurar a onda, né? O que eu acho nesse sentido é que a gente se mostrar para a criança como um ser humano é muito importante também. Tipo assim, olha, isso eu não aguento, esse tipo de coisa para mim faz mal, eu não consigo conviver. Isso as crianças já com 2 anos muitas vezes já conseguem entender. Então, assim, tem algumas coisas que para ti vai ser ok e para outra pessoa aqui na plateia não vai dar. Então, tem algumas coisas que não são mesmo negociáveis, né? Assim, mas se tu te colocar como ser humano, assim, eu não admito tal comportamento, tal atitude, né? Isso funciona. Gente, a gente tem mais uns 10 minutinhos, vamos abrir mais 2 perguntas, mais ou menos. Eu queria saber sobre criança pequena, se elas têm preconceito em sala de aula, que aparece, isso é exemplo de pais, ou isso é da criança? A rigor, não. A criança pequena não tem preconceito. É até muito curioso, né? Tem estudos que mostram se a criança é negra, adotada de pais brancos, ela acha que ela é branca, né? Ela se identifica como branca por causa da identificação com os pais, né?
Mas a criança, ela tem de saída estruturalmente, todos nós temos uma rivalidade com o outro nos ameaça, né? Então a história do brinquedo, né, que você pega, e como lidar com o outro numa disputa de ou tudo ou nada, isso faz parte também do desenvolvimento humano. Agora, o que vai sendo selecionado como melhor ou pior, isso vem da boca dos pais. A minha filha uma vez falou assim: mãe, o que é bicha, né? Aí eu falei: bicha é um jeito muito desagradável de falar de pessoas que namoram pessoas do mesmo sexo, né? Menino com menina. Há 5 anos. E aí ela falou assim: mas o tio fulano não é casado com o ciclano, né? O tio fulano não namora o ciclano, né? Eu falei: namora. Mas então eu não entendi o que é bicha, mãe. Porque assim, eu estava querendo dizer que bicha é um palavrão. E ela falou: mas como pode ser um palavrão? É que nem falar palavrão, ser loira, né? Ela falou: como? Não entendi. Então, ela não tinha nem elementos para pegar aquela palavra como um preconceito. Ela não tinha onde fiar. Por quê? Porque na experiência dela, o tio homossexual não era uma questão, né? Então, a gente que vai introduzindo o preconceito na criança, a gente que vai dizendo que ele é feio, que ele não pode, que está errado, né? Bom, vou me permitir fazer a última então, Vera. Opa, eu tô na frente aqui. Ó. Perdão? Perdão. Por favor, desculpa. Falando da questão dos limites, né? Puxando o gancho dela aqui. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 5 anos e um menino de 2 anos. E nós, como casal, às vezes a gente entra numa conversa assim, dentro da questão do limite, de quando um apronta e o outro não. De que maneira a gente faz para não parecer que sempre tem um mais aprontão que o outro, né? Isso é natural. Para não parecer que aquele é sempre o eleito do castigo, ou aquele que vai deixar de ganhar as coisas e o outro acaba virando o reizinho por ser o mais obediente. Assim, como que a gente consegue conjugar isso sem parecer estar favorecendo ou não um ao outro? Mas se o outro faz tudo para ser o reizinho e fazer tudo certo, vocês vão quebrar as pernas dele, coitado. Ele está fazendo tudo para mostrar que está se controlando o quanto ele pode para ter esse mérito, e o outro está aprontando para poder ficar no lugar de quem apronta. Ué, que cada um receba o que merece mesmo, né? Ué, eles estão se esforçando para ser diferente, né? Um reinando, né? E o outro se controlando. Caca, ao vencedor as batatas, né? O cara tá fazendo a parte dele. Uma coisa interessante com filhos, mais de um, né? É bancar a diferença. Vocês são diferentes. Mas você trata diferente? Trata, vocês são diferentes. Vocês são diferentes, não tem essa. O amor não está sendo... Não é a questão do amor, quanto ama ou não o outro. São diferentes, vão ser tratados diferentes. Lá em casa tem 3. A preferida, a favorita e a predileta. Elas são diferentes. É porque eu tenho uma enteada, que é uma fofa também. Enfim... Eu nunca neguei isso, não pode negar, porque senão a criança está se matando para mostrar a diferença. Você vai dar castigo igual, né? Não tem, olha. Mas o meu irmão nunca leva castigo. O teu irmão se esforça para não aprontar. Você se esforça para aprontar, você leva castigo. O cara está pedindo. Faz a tua função lá, não tem jeito. Obrigada. Bom, então vamos lá. A pergunta é a seguinte, Vera. Muitas vezes eu comparo a educação que eu estou tentando dar para os meus filhos com a que eu recebi, obviamente, dos meus pais. E eu me lembro que eles tinham um método que às vezes me afligia um pouco, que era de procurar não dar conselhos. Eles gostavam que nós descobríssemos o que fazer, o que decidir, para que lado ir. Isso ia desde o vestibular, ou até, enfim, se brigava com aquela namorada ou não, enfim. Eles que não queriam se meter, salvo em coisas prosaicas, assim, mas nas decisões que nós julgávamos importantes, eles procuravam se conter. E eu te confesso que eu tento fazer o oposto com os meus filhos. Eu tento justamente dar conselho naquilo que eu acho que a minha vivência, enfim, recomenda dar. Então, mas evidentemente que sempre fica aquela dúvida, né, de qual é a teoria que deve prevalecer, né? Não tem, não é uma pergunta, eu acho que é interessante você trazer, mas provavelmente é possível que um dos teus filhos faça o oposto do que você faz e pareça bastante com a avó, né? Quer dizer, porque a gente sempre parece que tem que descartar o que vem antes e
Os filhos vão dando feedback. Vai ter o filho que fala, não me fala nada, eu quero decidir. E vai ter o filho que fala, pai, chega, vamos conversar, né? Então, não tem certo e errado nisso, né? São duas formas possíveis. Você é o exemplo de uma, né? Seus filhos vão ser o exemplo de outra. Tem 2 filhos, exatamente. E no fim, eles vão reclamar da gente do mesmo jeito. Não tem garantido isso. Faz parte, né? Faz parte. Bom, gente, eu queria agradecer muito a Vera. Maravilhosa a explanação. Parabéns. Uma salva de palmas.